as salas de aula, onde serão edificadas pela palavra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos comigo aqui do templo a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Abramos a palavra do Senhor, nosso Deus. Eu quero ler do verso 35 ao verso 41. Marcos, capítulo 4, versos 35 ao verso de número 41. Estaremos pensando neste tema nesta manhã, aprendendo a confiar e descansar. Aprendendo a confiar e descansar. Aprendendo a confiar e descansar. Leio aqui com os irmãos, Marcos 4, versos 35 a 41. O texto está também no PowerPoint, puder passar para mim o texto, por gentileza. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, verso 41, vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, ó Deus, pela tua bendita palavra. Que nesta manhã, ó Deus, o Senhor possa falar ao nosso coração, o Senhor possa nos edificar, Senhor. Graças te damos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pela tua bondade, pela tua grandiosidade, por ser esse Deus tão maravilhoso, poderoso, único e verdadeiro, que tem nos assistido, nos fortalecido com graça sobre graça, dia após dia. Fala, Senhor, ao nosso coração, ao coração dos amados que aqui estão no auditório nesta manhã, aqueles, ó Pai, que nos acompanham pelas redes sociais, que haja profunda edificação. Nós oramos de coração, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Este texto, amados, da palavra do Senhor, Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 34, 35 a 41, ele nos fala, nos relata de uma grande experiência vivida pelos discípulos com o Senhor Jesus Cristo. Interessante notar aí Marcos capítulo 4, se você olhar comigo, não só do verso 35 a 41, mas também todo o capítulo 5, então pegando Marcos capítulo 4, verso 35, ao capítulo 5, verso 43, o Senhor está trabalhando aqui sobre vitória. Ele está trabalhando sobre grandes vitórias da vida. Aqui no texto de hoje, ele vai falar sobre a vitória sobre o medo, sobre o pânico, a vitória sobre o terror, o medo, o pânico que toma conta de muitas pessoas. No capítulo 5, de 1 até o versículo 20, ele fala sobre a vitória, sobre as hostes satânicas, sobre o mal, sobre as trevas, onde nós temos aí a experiência do endemoniado Gerazeno. No verso 21 ao versículo de número 34, ele fala sobre a vitória sobre a enfermidade, a cura da mulher enferma, a vitória sobre a doença, sobre a enfermidade. E nos versos 35 a 43 do capítulo 5, a vitória sobre a morte. Então nós temos a vitória sobre o medo, a vitória sobre o diabo, temos a vitória sobre a enfermidade, temos a vitória sobre a morte. Mas eu quero deter-me nesta manhã nestes versos 35 a 41. Lembro que
este texto foi o primeiro texto que eu preguei aqui na Igreja Central de Cascavel, quando aqui estive conhecendo a igreja. Isto em dezembro agora próximo, já faz 20 anos que aqui estamos, e quando aqui cheguei, foi o primeiro texto que eu preguei aqui na igreja. O tempo era lá embaixo ainda. É lógico que o que eu falei aquele dia, não lembro, porque eu não escrevo mensagem, mas este texto eu volto a ele nesta manhã, celebrando também com os amados essa semana, 55 anos da nossa igreja. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Tivemos um culto abençoadíssimo semana passada, na quinta-feira, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, um culto muito abençoado, muitas pessoas acompanharam, o auditório estava bonito aqui, louvado seja Deus, um louvor ungido, abençoado. Foi um momento realmente prazeroso e abençoado para aqueles que aqui estiveram e aqueles que acompanharam pelas redes sociais. E nós continuamos agradecendo a Deus pelos 55 anos da nossa igreja, pelos 55 anos desta igreja, por tudo que ela tem feito, realizado, por tudo que Deus fez, continua fazendo e ainda fará na vida desta igreja, em nome de Jesus. Mas vamos para o texto, para sermos por ele fortalecidos nesta manhã. Nós já demos o tema, aprendendo a confiar e a descansar. E nós precisamos aprender a confiar e a descansar, pois muitas pessoas hoje deixaram de confiar, deixaram de descansar, em meio à pandemia que elas estão enfrentando. Toda essa pandemia, não só elas enfrentam, mas você, eu, nós, todos nós, passamos por esta pandemia, estamos passando por ela, jamais aí, há mais de um ano. E o terrível, o triste, que muitas igrejas, falava com o reverendo Hernandes semana passada, ele dizia que há igrejas que fecharam em março do ano passado e até o dia de hoje não abriram as portas ainda com medo da pandemia. Alguns estados aprovaram a reabertura das igrejas e algumas igrejas achavam que não estavam preparados para acolher o povo, não tinham se preparado para acolher, continuam fechados até os dias atuais. E muitas pessoas sem uma palavra, sem uma meditação, sem uma orientação, encontram-se apavoradas, encontram-se com medo, desaprenderam a confiar e desaprenderam a descansar. Quantas pessoas você conversa hoje e as pessoas dizem assim, olha, eu não consigo mais sair de casa. Conversava com alguém muito querido essa semana, dizia, olha, eu só consigo acordar de manhã e ir para o trabalho, mas domingo eu não consigo sair de casa para ir à igreja. Estou com medo da pandemia, com medo da angústia da pandemia e não consigo ir à igreja. Dizia ainda, eu vou ao trabalho porque é obrigado. A igreja eu não vou. Então a igreja, né, Deus em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto. Se consegue ir trabalhar, né, Wellington, consegue trabalhar, consegue também ir na igreja. Se consegue no supermercado, consegue também ir na igreja. Por que eu estou dizendo isso? Não em crítica, mas para dizer que a pessoa tem que se ajudar. Ela tem que se esforçar para sair da crise, para voltar a confiar, para voltar a depender de Deus, a descansar no Senhor. Este texto é muito propício nesse sentido, e Jesus aqui vai nos trazer lições preciosíssimas para nós. Eu queria que você pensasse comigo inicialmente aqui nisso aqui. As maiores lições são aprendidas no campo da vida e não nos bancos das universidades. As maiores lições são aprendidas aonde? No campo da vida e não nos bancos das universidades. Veja o texto sagrado aqui da palavra do Senhor vai dizer no verso 35, naquele dia. E naquele dia do verso 35, ele é recheado de um grande significado. Ele é recheado de uma grande verdade. Perceba aí comigo o verso 35, diz assim, naquele dia. Ora, o que acontecer naquele dia? Se olharmos para o capítulo 4, Jesus fala da parábola, ele começa a pregar por meio de parábola, ele fala do grão de mostarda, ele fala da parábola da semente, ele fala da parábola da candeia, ele traz a explicação da parábola do semeador, ele fala de várias lições da vida por meio de parábolas. Aí o verso 35 começa naquele dia, porque o Senhor Jesus agora, ele está levando os seus discípulos ao campo da vida, como que dizendo, na universidade, do meu lado, sentado comigo, na universidade, sentados comigo, eu ensinei vocês, eu ministrei a vocês, falei sobre o semeador,
falei sobre o grão de mostarda, falei sobre outras parábolas. Agora, nesse dia, nós vamos fazer algo, nós vamos para a prática. Vamos à prática? Vamos à prática. E como que vocês comigo vão à prática? Perceba bem, nós vamos para a prática. Eu ensinei, agora vou dormir, verso 38, fala que Jesus estava dormindo, e verei como vocês sairão. Repito, eu ensinei vocês, Jesus dizendo aos discípulos, em outras palavras, eu ministrei a vocês tantas coisas lindas e maravilhosas, vocês se deliciaram das minhas palavras, Jesus dizendo, vocês se fortaleceram das palavras divinas, mas agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos entrar no barco, nós vamos para o mar, eu vou dormir na polpa do barco, e vocês vão praticar tudo aquilo que eu ensinei. Porque os maiores ensinamentos se dão no campo da vida e não nos bancos das universidades. Você vai crescer muito mais mediante a crise, mediante a pandemia, a calamidade, do que no momento de bonança, de tranquilidade, onde tudo vai às mil maravilhas. Nas tempestades da vida, nós seremos aprovados ou reprovados pelo Senhor. Não tem como nós aprendermos a confiar, não tem como nós aprendermos a descansar quando tudo vai bem, meia bonança e meia tranquilidade, sombra e água fresca, onde você está com uma conta recheada, a paz na sua casa, o comércio vai bem, o país vai bem, tudo vai bem, em meio a tudo vai bem, você não aprende a descansar e a confiar, porque você já sabe que está bem, mas em meio às tempestades da vida, nos vendavais da vida, que nós aprendemos as mais profundas lições para as nossas vidas, nosso cotidiano, nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Então eu olho para este texto e vejo Jesus fazendo exatamente isto. Eu vou dormir, mas embora dormindo, eu estou atento àquilo que está acontecendo. E toda aquela fé que você afirmou quando me ouviu, toda aquela fé que você reafirmou ao ouvir o meu ensinamento, eu vou testar a sua fé na prática. É como a pessoa que ora ao Senhor, a pessoa ora a Deus, ela faz uma oração ao Senhor, constante, diária, dizendo, Senhor, me dê paciência. Senhor, eu quero paciência. Senhor, eu preciso de paciência. Eu quero aprender a ser um homem, uma mulher cheio de paciência. Como que você vai aprender a ter paciência? Em meio às tribulações da vida. Em meio às tribulações da vida. Porque se tudo vai às mil maravilhas, você não precisa ter paciência, porque você está vendo que tudo já está indo bem, tudo está caminhando bem. Mas quando você é levado aos campos de provação, você aí então desenvolverá a sua paciência. Aí nós já aprendemos uma grande lição, eu abro um parênteses aqui, que é preciso aprender a orar, é preciso saber orar. O que você tem pedido ao Senhor? Senhor, me dê paciência. Ele vai dar tribulação para você desenvolver a sua paciência. Senhor, eu quero mais fé. Virá mais dificuldades para você aumentar a sua fé. Então nós precisamos aprender até a orar, para não orarmos de forma errada e usando aqui um linguajar popular, uma oração que é um verdadeiro tiro no pé, né? Então vamos aprender a orar para não dançarmos naquilo que pedirmos ao Senhor. Mas aqui nas tempestades da vida nós seremos aprovados ou seremos reprovados pelo Senhor. E agora eles entram no barco, eles estão no barco, e o que acontece ali? Vem a tempestade. Diz aqui a palavra do Senhor, eu leio para você a palavra do Senhor, verso 37, ora, levantou-se, diz aí, grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Vou repetir o verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O que acontece? As tempestades se levantam, e elas vêm de forma inesperada. Não é assim na vida. Tudo vai mil maravilhas, tudo vai bem, tudo está tranquilo, de repente uma tempestade.
um problema que aconteceu, uma angústia que surgiu, a perda de um ente querido, uma calamidade, algo inesperado, algo que você não esperava, uma notícia, algo que chega de repente. E neste barco onde eles estavam aqui, nesse mar onde eles estavam aqui, é um lugar muito tranquilo e sossegado, mas a tempestade, de repente, num instante, num piscar de olhos, ela chega. Você está sobrevoando, está no avião, está aquela paz sossegada, tranquila, maravilhosa, e de repente, por um descuido do piloto, talvez, ele entra numa zona de turbulência, e o avião começa a balançar, começa a tremer, inesperadamente. Aconteceu e você não estava esperando, estava lendo um jornal, uma revista, alguma coisa ali, ou cochilando, daqui a pouco o avião começa a balançar todo. Na vida é assim também. Você deita, dorme, acorda, trabalha, fazendo sua atividade, seus exercícios, o que tem que fazer, mas inesperadamente acontece uma grande tempestade, como diz o texto sagrado, um grande temporal de vento, as ondas começam a se arremessar contra você, as coisas começam a se levantar contra você, pessoas se levantam contra você, pessoas que são parceiros, amigos, colegas, se levantam contra você, no seu trabalho, na sua empresa, na sua profissão, pessoas sustentadas por você se levantam contra você, pessoas que sustentam você se levantam contra você, família, esposo, esposa, sogro, sogra, tio, tia, filho, pai, mãe, se levantam contra você, uma angústia se instala e acontece de forma inesperada. As tempestades da vida são assim, mas as tempestades da vida também são reais, elas são verdadeiras. Jesus mesmo disse: no mundo passais por aflições. Ele mesmo citou para nós, ele mesmo disse para você e para mim que no mundo nós deveríamos de passar por aflições, e não poucas aflições, para dizer para você que os problemas da vida são reais. Os problemas da vida são reais, eles existem, eles trazem grandes perigos. A tempestade não é algo para trazer coisa boa, mas ela traz grande perigo. Diz o texto que o barco estava a ponto de encher-se de água, a ponto de sossobrar, a ponto de ser inundado, a ponto de naufragar. Toda a tempestade, não só ela é real, mas ela traz consigo grandes perigos, grandes dificuldades. Quais são os perigos que você está enfrentando? Qual é a crise que você está enfrentando? Pessoas que caem em meio às tempestades, a uma depressão profunda, que não conseguem mais sair de casa, que não conseguem dar um passo sequer do quintal da casa para fora, perigo de ficar trancado, enclausurado, perigo de sofrer muito mais. Veja que é algo realmente perigoso. O avião em turbulência corre também perigo, embora a turbulência não derruba nenhum avião, mas perigo ali surge, alguém se infartar dentro do avião, ter um problema de coração e morrer dentro do avião. Perigos surgem nas tempestades da vida, e dependendo como você vai agir, como você vai comportar, você passa por mais perigo. Eu lembro uma vez nós estávamos em Israel, nas viagens à Terra Santa, e vamos orar pela paz em Israel em nome de Jesus. Estávamos na Terra Santa e nós fomos no Rio Jordão lá em Israel. E no Rio Jordão nós temos costume, quando vamos com a equipe lá, os irmãos na caravana, nós batizamos os irmãos no Rio Jordão. O pastor, o senhor é presbiteriano, batismo no Jordão, batizei várias vezes e vou continuar batizando, sem problema algum, que é um batismo simbólico. O senhor já está batizado, é um ato simbólico apenas, um simbolismo ali apenas na água, para aqueles que querem, para aqueles que desejarem. E nós estávamos ali neste momento gostoso, uma das primeiras viagens, e uma irmãzinha ali foi naquele batismo simbólico, né? Simbólico, que o batismo já foi feito na igreja, simbólico. Abrindo um parênteses aqui, o batismo, deixa eu abrir um parênteses sobre o batismo deve acontecer uma única vez. Uma única vez. Se foi feito no Jordão, foi feito um simbolismo, um ato simbólico apenas, mas já aconteceu o batismo. Crente que sai da presbiteriana para uma outra denominação e rebatiza, está negando a fé no Senhor. Batismo é uma única vez. Crente que sai da presbiteriana, vai para uma outra denominação e se rebatiza, está negando a sua fé. Minha família, meu pai e minha mãe, quando mudamos de sul de Minas para São José dos Campos, não tinha uma igreja presbiteriana perto de casa, nós começamos a frequentar uma igreja, a Igreja Batista, do pastor Ricardo Derman, que é o diretor da editora Fiel.
tive a honra de trabalhar com ele um período. Ele foi meu intérprete em algumas pregações, em alguns lugares, grande homem de Deus. Pastor Silas Campos, pastor daquela igreja também. E meus pais começaram a frequentar aquela igreja, meus pais presbiterianos, e a igreja batista batiza as pessoas. Mas meu pai e minha mãe disseram, nós não vamos batizar, porque nós já somos batizados, batismo uma única vez. Eles aceitaram, meus pais, toda a minha família, sem ter que batizar de novo, vendo a firmeza deles. Então, se você já foi batizado na igreja batista, vem para a presbiteriana, você não será batizado de novo, você já é batizado. Foi batizado na metodista, vem para cá, você já é batizado. Na Assembleia de Deus, vem para cá, você já é batizado. O batismo é uma única vez. Crente que sai de igreja, fica se batizando em todas as igrejas, está errado. Só batiza aquele que ainda não recebeu o batismo. Feche parênteses e vamos para o texto. E estávamos ali em Jerusalém, naquele batismo simbólico, era apenas simbólico, no Rio Jordão. Aí depois que batizou, as pessoas começaram a brincar na água. E uma irmãzinha estava com a gente ali, eu lembro até hoje, estava do meu lado. E ela deu um grito, minha irmã querida, pastor, me ajuda, eu estou me afogando. Eu olhei para ela, ela estava se afogando. Peguei na mão dela e falei, irmã, fica em pé. Ela ficou em pé, a água batia aqui. Um pouquinho acima do joelho. Ela ficou em pé. Ou seja, a tempestade gera perigo. E às vezes a pessoa pode morrer afogado com água no joelho, porque se apavorou. Se apavorou e começa a se bater e cair, não firma os pés, as pernas ficam mole, né? Ou seja, as tempestades geram perigo. Elas podem gerar medo e pânico. Os discípulos ficaram com medo, eles ficaram em pânico. Eles ficaram ali cheios de medo. E toda tempestade gera medo. Na turbulência, voltando ao exemplo da turbulência, você já gerou medo em você? No avião com turbulência, gerou medo? Gera medo, gera um pânico. As tempestades também levam às grandes indagações. Qual era a indagação dos discípulos? Senhor, não te importa que pereçamos? Isso que eles falaram para Jesus, aqui o verso sagrado diz aqui no verso 38. Despertaram a Jesus e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não está se importando com a gente? O Senhor não está ligando para nós? Será que o Senhor esqueceu da gente? Esqueceu de nós? Veja, irmãos, que as tempestades realmente, elas nos levam às grandes indagações da vida. Deus me abandonou, estou largado pelo Senhor, Deus não se importa mais comigo. Cadê Deus neste momento? Aonde Deus estava na hora que eu passei por essa luta, essa dificuldade? Cadê Deus? Por que Deus me deixou? E talvez essa seja a sua realidade. Perdeu um ente querido, perdeu alguém amado, e está aí questionando a vida, perdeu razão de viver. Fala, Deus não me ama, se Deus amasse não teria deixado que aquilo acontecesse. Toda pessoa que não tem a convicção bíblica do novo céu e nova terra, quando perde ente querido, entra em parafusos. Mas toda pessoa que tem a convicção do novo céu e da nova terra, do lar celestial, da mansão celestial, quando perde um ente querido, não entra em parafuso, mas agradece a Deus pelos anos que viveu com aquela pessoa na terra e louva ao Senhor, porque um dia tem a certeza inabalável que um dia estará com aquela pessoa na glória eterna, em nome de Jesus. Ela não fique desesperada. Vai no funeral de um cristão autêntico e verás como o povo age. Vai no funeral de um ímpio e verás como a pessoa age em total desespero. Mas nós que temos a convicção plena do céu, nós não entramos em parafuso quando perdemos alguém. Não começamos a questionar a Deus, mas nós falamos, Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Jó estava tudo bem na vida de Jó, e tem uma tempestade, como está aqui, inesperada, real, com perigo, medo e pânico, e para levar a indagações, que podem levar a grandes indagações. E Jó fala, seus filhos morreram, o gado se perdeu, morreu, tudo acabou. Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Davi perde o filho, porque ele orou a noite inteira, tempestade,
vendaval, tempestade, meu filho está doente, meu filho está acamado, meu filho está enfermo, e Davi passa a noite prostrado, ajoelhado, orando, clamando ao Senhor, pela misericórdia de Deus, mas o Senhor é servido em recolher o seu filhinho, e Davi fala, louvado seja o nome do Senhor, ele entra no templo e adora o nome de Deus. Mas as tempestades podem gerar grandes indagações. Quantas pessoas estão questionando a Deus hoje, pelos problemas e situações pelas quais elas passaram, situações e problemas pelas quais elas enfrentaram ou estão enfrentando. E pode ser que Deus está te conduzindo nessa tempestade, Deus está te conduzindo nessa dificuldade, Deus está te conduzindo nessa luta para te testar, para te provar e te aprovar, em nome do Senhor Jesus. E você não pode ficar questionando Deus, porque embora aqui no texto Jesus estava dormindo, ele estava ali. E eles acordaram, acorda Jesus, não te importa que pereçamos. É como falar o seguinte: o senhor não está percebendo o que está acontecendo do nosso lado? O senhor não está vendo o que está acontecendo ao redor e de redor? Veja o vento, veja a tempestade, veja o barco a ponto de encher-se de água. O senhor não está vendo isso, Jesus? Olha Jesus para isso, por favor. O senhor não se importa com a gente? Quantas vezes, talvez você já no momento difícil da sua vida, pensou que Deus não se importava com você, que Deus perdeu o amor dele para com você, que Deus não liga mais para com você. As tempestades podem gerar grandes indagações. Nem sempre são resultado de desobediência. Nem sempre as tempestades da vida são resultados de desobediência. Se você olhar para Jonas enfrentou uma grande tempestade. Só que a tempestade de Jonas era sinal de desobediência. Ele desobedece ao Senhor, indo para onde não era para ir, fazendo o que não era para fazer, e vem uma grande tempestade, e Jonas, a tempestade dele, era resultado da sua desobediência. Mas essa tempestade aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, não era resultado de desobediência. Por isso eu digo para você gravar, nem sempre são resultado de desobediência as tempestades da vida. Ele estava no lugar que Jesus mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, em obediência à palavra de Jesus, e veio a tempestade. Não quer dizer que você esteja passando por um problema, por uma luta, você está sendo punido, ou isto é consequência de erros e falhas da sua vida. Nós não podemos ter essa interpretação. Quando Jó passou por tudo aquilo, os 3 amigos de Jó, e a Bíblia chama de amigos, nós sabemos que eram amigos porque a Bíblia fala amigo. Se não falasse amigo, nós diríamos os 3 inimigos de Jó, falaram para ele: Jó, você está assim porque você está em pecado. Os irmãos lembram disso? Jó, você está assim, Jó, porque você está em pecado. É o teu pecado, Jonas. Jonas não estava em pecado. Jó não estava em pecado. Os amigos de Jó falaram que era pecado. Nem sempre as tempestades, as lutas, as provações é porque você cometeu algum erro, que você pode passar por elas, que você também é humano, como tantos passam, nós também passamos, e não que somos melhores ou inferiores que este ou aquele, mas é algo da vida que acontece com todos nós. Guarde isso no seu coração. Irmãos, pensemos a atitude de Jesus em meio às tempestades, em segundo lugar. Qual for a atitude de Jesus em meio às tempestades? Em primeiro lugar, é indiferente, dormindo sobre o travesseiro. É indiferente. Veja o texto, verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Dormindo sobre o travesseiro. Você pode conceber isso na sua mente? Verso 37. Grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco. Apesar de ser um grande temporal, as ondas vieram contra o barco, a ponto de encher-se de água. Mas Jesus estava dormindo. Qual é a atitude de Jesus
E tinha que ser a sua, a minha, diante da tempestade. Indiferente. O que diz a palavra do Senhor? Ela nos ensina sobre isso. Porque Jesus as domina completamente. As tempestades estão debaixo do domínio de Jesus. As tempestades estão debaixo da autoridade de Jesus. E Ele as domina completamente, aqui está escrito, questiona os desesperados, revelando o maior perigo que eles estavam passando. Jesus agora ele faz um questionamento. Ele questiona aqueles que estão desesperados para revelar a eles o maior perigo pelo qual eles estavam passando. E qual era o maior perigo, irmãos? Não era o vento. Qual é? Não é o vento. O maior perigo que os discípulos estavam passando, enfrentando naquele momento, não era o vento, não era a tempestade. O maior problema, o maior perigo que você enfrenta é a incredulidade. É a falta de fé. É a ausência de fé. O maior perigo dos discípulos não era o mar. O maior perigo dos discípulos não era o que está acontecendo ao redor e derredor. E o teu maior perigo da sua vida também, meu irmão, minha irmã, não são as coisas que acontecem inesperadamente, as coisas reais que acontecem, que trazem perigos reais, que levam a questionamentos e indagações. Isso não é o maior perigo. O maior perigo da sua vida é a incredulidade. Olha a Bíblia que vai dizer em Hebreus 3,12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Porque a incredulidade é a ausência da fé, e a ausência da fé nos leva a duvidar. E quando duvidamos, nós nos afastamos do Deus vivo. Lembra quando Pedro está andando sobre as águas? Caminhando sobre as águas. E ele começa a olhar na força do vento, ele começa a afundar. E Jesus repreende Pedro, após resgatá-lo, levá-lo de volta ao barco, ele o repreende dizendo: como é que não tendes fé? E aqui no texto é o que ele vai dizer também no verso 40, como é que não tendes fé? Repete a mesma coisa de Pedro aqui. Como é que não tendes fé? Então, meus irmãos, guardem isso. Está dentro de cada um, não nas circunstâncias ao redor. O maior perigo está dentro de cada um e não nas circunstâncias ao nosso redor. É lá dentro de nós, se realmente nós cremos, se realmente nós confiamos, se realmente nós dependemos. Eu volto a Jó, um texto que marcou e marca, quando Jó dizia, diante daquela situação, ele falava assim, está escrito: tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo que serei justificado. E em tudo aquilo Jó não pecou com os seus lábios, ele não pecou com a sua boca, e nem com os seus pensamentos. O perigo da tua vida não é a pandemia, não é o Covid, não são as situações ao redor e derredor, mas o maior perigo é a falta de fé dentro da pessoa. Porque quando a pessoa perde a fé, tomada de incredulidade, ela perde a esperança, ela perde a paz, ela perde tudo, ela acha que não tem mais solução, que ela vai morrer, que ela vai se arrebentar, não tem mais luz no fim do túnel. O problema está dentro da pessoa, não fora da pessoa. Porque às vezes, não poucas vezes, ouviu tanto sobre fé, ouviu tanto pregações, tantas orientações, ela ouviu ao longo da vida, mas não colocou isso no campo prático. Você vai para uma faculdade, você inicia uma universidade, animado, empolgado, tive o prazer de fazer 2 universidades, e você sai da universidade, está lá empolgado com os estudos acadêmicos, trabalhos, etc., leituras. Aí chega o dia da sua formatura, você recebe o seu diploma,
Aí você fala, e agora? Agora que você vai ver como é real. Agora que você vai colocar em prática o que você aprendeu. É agora que começa a vida. Lá está tudo bom, tinha os professores para orientar, ensinar, todo o conforto necessário. Você saiu agora, você é um profissional. Agora você é capacitado. Agora é com você. Agora se vira. E você verá aqui no campo da vida, muita coisa que você ouviu não serve para o dia a dia. E você tem que se adaptar, crescer, ir para frente. Jesus falou, eu ensinei vocês, discípulos, falei sobre a mostarda, falei sobre o semeador, falei sobre a candeia, sobre a luz, mas agora vocês vão para o barco. Eu vou dormir. Agora é com vocês. Como que vocês vão agir diante das dificuldades? Tem muito crente, tem muito se diz cristão, que é um péssimo testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em meio às tempestades da vida. Não leva nenhuma esperança, nenhuma fé, nem ousadia, perde tudo. E é uma péssima bandeira para o Evangelho. Ah, pastor, o senhor fala assim, quem está nessa situação, então vai acabar agora, vai não ter mais solução mesmo. Não, tem solução. Depressão, tem solução. Depressão, tem cura. Acompanhamento médico, terapia, acompanhamento pastoral, fé, oração, busca de Deus, tem cura. Tem cura sim. Acompanha o momento pastoral, leitura da palavra, ouvindo mensagens, pregações, orientações bíblicas. Ser orientado na palavra do Senhor, mensagem bíblica. Também está acompanhado pelo psicólogo, psiquiatra, pelas terapias, pelos medicamentos. A pessoa sai da depressão, sim Senhor. Ela dá a volta por cima. Assume o controle sobre si. Se apega em Deus e vai para frente em nome de Jesus. Qualquer problema tem solução. Nós precisamos olhar para o texto sagrado. Que este problema dentro das pessoas, da incredulidade, da perda da fé, porque as coisas estão difíceis, estão sendo reprovadas pelo Senhor, e o Senhor as reprovou em meio às tempestades. Motivos para mandar embora toda a perturbação. Nós temos no texto sagrado três motivos para mandar embora toda perturbação, toda angústia, todo sofrimento, tudo que é desnecessário. Qual é o primeiro motivo? Passo para você o primeiro motivo. O primeiro motivo aqui é a promessa do Senhor. Eu lembro que eu dei uma ênfase muito nisso, há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, quando preguei pela primeira vez nessa igreja, que era lá embaixo. A promessa do Senhor, olha o texto, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Vou ler de novo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Eles entram no barco, despediram as multidões, e vem o vento, como já disse, situação. Eles falam, não importa que pereçamos. Sabe qual é um dos grandes problemas das lutas da vida? É que as pessoas dão mais ênfase aos problemas do que a palavra de Deus. Elas contemplam mais dificuldades e tempestades do que o ensinamento do Senhor Jesus. E neste momento elas esquecem. Elas esquecem. Volto a Pedro sobre as águas. Jesus na frente, dizendo, vem. Ele olhando o vendaval. Ele olhando o problema. Ele olhando a tempestade. Afunda.
Esqueceu de Jesus, esqueceu da palavra, está se afundando. Toda vez que você se esquecer de Jesus, esquecer da palavra, lamentavelmente você também vai afundar. E Jesus aqui deu a sua palavra. Jesus empenhou a sua palavra, passemos para outra margem. Ele não disse assim, vamos até o meio do mar morrer afogado. Ele não disse, vamos até ver aonde dá. Vamos tentar passar por aqui. Vamos ver se dá certo. Talvez, pode ser que dê. Alguns aqui sabem nadar, é hoje. Quem não sabe, vamos começar a nos despedir. Que talvez a gente não chegue lá. Quando você esquece da palavra do Senhor, quando você esquece da promessa do Senhor, você é o primeiro a naufragar. E quantos cristãos naufragaram nessa pandemia? Quantos cristãos naufragaram nessa pandemia? Se arrebentaram, destruíram eles mesmos. Mas Jesus está prometendo, o Senhor havia empenhado a sua palavra, nós sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia, Ele cumpre aquilo que Ele diz. Eu preciso confiar na palavra do Senhor, eu preciso receber a palavra do Senhor, confie e receba a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então eu recebo a pregação, eu ouço a pregação, eu recebo fé em nome de Jesus. Olha para as experiências bíblicas. Olha para as circunstâncias, confie na palavra. Confie na palavra. Deus mandou que Abraão sacrificasse seu único filho, Isaque. Filho da promessa. Você lembra o texto? Conhece o texto? Tempestade. É o único. Esperei 100 anos para ter um filho. Deus manda sacrificar. Confie na promessa. Sim, Senhor. Pega tudo e vai para imolar o filho. O filho pergunta, pai, eis a lenha, o cutelo, cadê o holocausto? Ele diz, Deus proverá, meu filho. Aí você vai ler lá em Hebreus, diz que, Hebreus, capítulo 11, que Abraão estava mesmo pronto para sacrificá-lo, porque ele confiava em Deus, sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, pois era o filho da promessa. Tem uma palavra de Deus aqui. Ele não titubeou, ele não duvidou, ele não questionou, ele obedeceu. Porque a fé vem pela pregação, e ele sabia o que Deus estava dizendo a ele. Salmo 112, 7 diz, olha, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O Salmo 112 trabalha a ideia daquele que teme a Deus, daquele que confia no Senhor, daquele que descansa no Senhor, daquele que tem a sua esperança no Senhor. E vai dizer este salmo no verso 7, não se atemoriza de más notícias. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Eu confio no Senhor, meu coração está firme. Pode vir as más notícias. Você fala, Deus está no controle. Lembra que eu falei anteriormente qual é a atitude de Jesus diante da tempestade? Indiferente. Em que sentido, pastor? Em que sentido? Está no domínio dele, no comando dele, na direção dele. E as tempestades não o abalam. As tempestades não o derrubam. Pessoas que ouvem uma notícia e já, ai meu Deus, de novo. Né? Está animado. Vem uma palavra negativa, já cai. Já cai. Parece aqueles bonequinhos infláveis que quando acaba o ar já murcha, né? Vendo a notícia, bah. Aí ele caminha de acordo com as notícias. Ele vive de acordo com o noticiário. Ela vive de acordo com as manchetes.
Viva de acordo com a palavra do Senhor. O Salmo diz: não se atemoriza de más notícias, seu coração está firme no Senhor. Romanos 8, 28, você conhece de cor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem de quem? De quem ama a Deus. Em meio à tempestade, ame a Deus. Em meio à tempestade, continue amando a Deus. Em meio à tempestade, não perca o amor. Em meio à tempestade, não perca o alvo, que é amar a Deus. E tudo é cooperar para o seu bem. Romanos 8, 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, lá fala de morte, vida, principados, potestades, coisas do presente, coisas do porvir, que já existe, que não existe, que virá um dia acontecer e existir. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então você descansa na palavra do Senhor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada. Olha a palavra de Deus. Filipenses, eu gosto demais, 1,6. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. O Senhor vai completar a obra em você. Você pode confiar nele. Há a promessa do Senhor. E você se apega, em primeiro lugar, à promessa do Senhor. Em segundo lugar, a presença do Senhor Jesus. Marcos 4,36. E eles despedindo a multidão, e eles, discípulos, despedindo quem? Despediram a multidão, o levaram assim como estava. Levaram quem? Jesus. Aonde? No barco. E outros barcos o seguiam. Os discípulos despedem as multidões. Jesus, como estava, ele entra no barco. Em meio às tempestades da vida, Jesus está presente no barco. Em meio às tempestades da vida, não só tenho a palavra do Senhor, mas eu tenho a presença do Senhor. E a presença do Senhor é algo para nos levar a confiar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Presença do Senhor. Jesus diz em Mateus 28, 20, ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz aqui, preste bem atenção, todos os dias até a consumação do século. Eu estou presente. Eu estou junto. A presença de Jesus é o motivo para mandar embora toda perturbação. Eu lembro de um episódio que alguém me contou, que um pai tinha um único filho, um pai tinha um único filho, e naquele dia ele acabara de sepultar a sua esposa. Sua esposa morreu, ele a sepultou, e à noite em casa, deitado, o filho pequeno, desesperado ali, triste pela perda da mãe, completamente normal, a situação dele, ele dizia assim: pai, e o pai diz: sim, filho. E o filho faz uma pergunta: pai, o senhor está aqui? E o pai diz: sim, meu filho, eu estou aqui. O filho vira para o lado e dorme tranquilamente. O pai, com o coração dolorido, doído pela perda da esposa, ele olha para o céu, o teto como fosse o céu, dizendo: Pai celeste, o senhor está aqui? Ele sente uma voz no seu coração, dizendo: sim, meu filho, eu estou aqui. A presença do Pai Celestial, a presença de Jesus, é o motivo para mandar embora toda perturbação. Ele está presente. Terceiro lugar, amados,
Deixa antes o terceiro, mais esse texto, João 6, 21, estava esquecendo dele. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. João 6 fala da experiência dos discípulos quando houve uma outra tempestade, onde Pedro andou sobre as águas. É este texto, João 6. Quando eles estavam, já era no meio do barco, era por volta das 3 da madrugada às 6 da manhã, era esse horário, das 3 da madrugada às 6 da manhã, quando o sol estava vindo já, nascendo, aquela angústia, tempestade, Jesus começa a andar sobre as águas e vai ter com eles. Eles acharam que era um fantasma, ficaram com medo, é um fantasma. 3 horas da manhã, alguém de branco andando sobre as águas. Não sei se estava de branco, estou colocando de branco aqui. Acharam que era um fantasma. Jesus disse, sou eu, não tem mais. Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, manda ele ter contigo. Para já, vem Pedro. Ele pisa na água e vai. Olha para o vento, afunda. Socorro! Jesus o levanta. Aí diz o texto assim, ó. Então eles, de bom grado, o receberam. Receberam aonde? No barco. E logo, guarde isso, chegou ao seu destino. Se Jesus está no barco da tua vida, você chegará ao seu destino. Se Jesus está no barco da sua vida, você chegará ao seu porto final. Se trouxe Jesus para dentro da sua casa, haverá solução para os problemas, as angústias e as lutas. Se Jesus está presente, meu amado, minha amada, a solução está ali. Jesus presente. Em terceiro lugar, então, deixa eu colocar aqui para você. A paz de Jesus. Como assim, pastor? Não entendi. Deixa eu voltar aqui. A paz de Jesus. Como assim? Jesus, olha o texto. Ele fazia o quê? Dormia. Um grande pastor, reverendo Adi Salum, foi meu orientador da tese que eu escrevi sobre o Espírito Santo, quando me formei em Campinas. Ele contou uma experiência para nós, que um dia ele foi chamado numa audiência para ser testemunha. Houve algo ali no ônibus, na viagem, e alguém entrou com uma ação contra o motorista, e ele foi chamado para ser testemunha, que ele estava naquela viagem. Ele foi para o fórum. Na hora da audiência, o juiz perguntou, o que aconteceu na viagem? Como foi a viagem? Ele disse, excelência, seguinte, eu não vi nada. Eu não sei de nada. Eu dormi a viagem inteira. E para que eu pudesse dormir no ônibus, é porque a viagem estava super tranquila. Porque qualquer coisa me acorda. Eu fiz uma viagem maravilhosa. Não vi nada, mas dormi muito bem. Com essa palavra dele, o juiz absolveu o motorista e deu ganho de causa. E o que me chama a atenção disso, trazendo, porque ele disse, eu dormi a viagem inteira. Porque tudo estava tranquilo. Qualquer balanço, qualquer coisa diferente, eu acordaria. Eu acordarei. A calma de Jesus, a paz de Jesus, ele está dormindo, olha para ele, está dormindo. Aí vem o salmista e diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro à noite, você dorme rapidamente? Você fica pensando, puxa, amanhã tem um boleto para pagar de 8 milhões de reais. Puxa, amanhã tem que fazer almoço, café e janta. Puxa, amanhã tem que limpar a casa, amanhã tem que lavar os cavalos, né? Amanhã tem que não sei o quê, amanhã tem um monte de coisa para fazer. Deite e logo pego no sono. Amanhã tem que ir ao médico, fazer um exame.
em paz deito. Por que em paz deito e logo pega? Porque Deus está no controle, irmãos. É a presença de Jesus, é a atitude de Jesus, é a bênção de Jesus, é a paz de Jesus, Deus no controle, tranquilidade no coração, Ele está no controle, Deus é soberano, creia nisso. Ele é soberano. E se Ele está com você, você está com Ele. Ele já deu a palavra, irmãos. Manda a angústia embora, manda a tempestade embora. E eu sei que o Espírito Santo me revela neste momento, que há muitas pessoas ouvindo isso pelas redes sociais, estão dizendo assim, mas o pastor que está pregando aqui, ele não sabe pelo que eu estou passando, ele não sabe o que é passar por essa luta, ele não sabe o que é passar por essa dificuldade, e a você o Espírito Santo também está mandando dizer, pare de se justificar, pare de dar justificativa, e se aproprie da palavra de Deus, em nome de Jesus. Porque quando você traz uma palavra de Deus, a pessoa se entra na autodefesa, mas não é assim na minha vida, essa situação é difícil, essa tempestade é maior do que os discípulos passaram, essa depressão, esta dor é maior. Pare de justificar, pare de dar justificativo para viver na desgraça e levanta a cabeça, busque ajuda e receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Tem gente que você fala um monte, a pessoa se entra na defensiva. Fui na casa esse dia de uma pessoa, eu, pastor Leonardo, ajudar uma pessoa, ela está doente, e ela fumava. O pastor Léo disse para ela, o senhor tem que parar de fumar. Eu disse também, eu já falei para o senhor tem que parar de fumar, ela disse, mas eu gosto de fumar, eu amo cigarro. Eu disse, então estou indo embora, nem vou orar pela senhora, tchau. Mas se gosta, fique. Não vou perder tempo orando. Porque para Deus agir, a pessoa tem que querer. Concorda comigo ou não? Aí eu gosto de fumar. Eu não quero parar. Mas orem por mim. Para quê? Deus vai respeitar a sua opinião. Vai respeitar a sua opinião. Quer morrer assim? Lamentamos. Não queríamos. A gente continua ajudando, continua sustentando, mas a pessoa tem que acordar para a vida. Irmãos, encerrando essa mensagem, de 20 anos atrás. 3 motivos para mandar embora toda angústia. Tem a palavra de Jesus, tem a presença de Jesus, tem a paz de Jesus. Nenhuma tempestade roubou a sua paz. Ele sempre permaneceu tranquilo. E houve momentos que ele dizia, meu pai tem autoridade, se quiser mandar tantos anjos aqui agora. Meu pai está no controle.